O segundo mandamento, como eu disse, ele tem a ver com como adorar a Deus. Verso 4, não farás para ti imagem de escultura. Então, o que é uma imagem de escultura? É uma obra de arte. Aqui a referência mais específica é a uma obra de arte esculpida, madeira, pedra, ouro, prata, enfim, qualquer um desses materiais que se serve a serem esculpidos, né? E a escultura ela não pode ser na forma de nada que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Ou seja, a criação de Deus. Aqui o mandamento está proibindo que o povo de Deus faça esculturas, imagens, e aqui a gente pode estender a gravura, enfim, qualquer representação física das criaturas de Deus. Porque é bem abrangente, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. A gente pode pensar aqui no sol, na lua, nas estrelas, nos anjos. Nem embaixo na terra, pode pensar em toda a criação, os animais selvagens e domésticos. Nem nas águas debaixo da terra. Pensa no mar, nos oceanos, nos peixes e tudo mais. Está o mandamento proibindo aqui que o cristão se desenvolva nas artes? Não. Não está proibindo que o cristão trabalhe com artes, que o cristão aprecie a escultura, a pintura, a beleza da natureza. Está proibindo que faça isso com o objetivo de adoração, porque diz o verso 5, não as adorarás. A Bíblia não proíbe que eu faça, que eu seja um artista plástico. Não proíbe que eu seja um escultor de profissão. O que proíbe é que eu pegue aquela estátua que eu fiz, aquela imagem que eu fiz, aquele quadro que eu fiz, aquela figurinha que eu fiz, e eu a adore como se fosse Deus. Por não compreender esse princípio, é que na Reforma Protestante, quando essa verdade foi redescoberta, teve alguns movimentos na Reforma, movimentos chamados de iconoclastas, que tem uma palavra que significa destruição, destruidor de ídolos ou de imagens, que se revoltaram contra toda arte religiosa feita na Idade Média. E quando eles tomaram as catedrais e tudo mais, quebraram vitrais, só porque tinha representações de santos, derrubaram imagens. Em alguns casos eu acho que era preciso mesmo, porque a idolatria estava muito arraigada no coração do povo, mas aí foi demais também. Tudo que era de arte religiosa eles acabaram, né? Então houve talvez um exagero aí. Porque a gente tem que entender que Deus não está proibindo a arte em si, a pintura, o desenho, a escultura, mas a atitude religiosa para com essas coisas. O senhor tinha uma pergunta? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, né? A pergunta dele é se esse mandamento não tem a ver com o contexto. Eles tinham saído do Egito, onde a idolatria predominava, e de fato, né? O Egito era cheio de ídolos, de imagens. E Deus está dizendo, olha, o culto que vocês vão me prestar não vai ser como o culto que os pagãos prestam aos seus deuses. Você não vai fazer como eles imagem de escultura, você não vai adorar. Você não vai dar culto a essas imagens. E ele dá aqui algumas razões para isso. E duas razões. A primeira, são três razões, na verdade. Porque eu sou o Senhor. Já vimos esse motivo antes. Eu sou Deus, eu sou o que sou. Não existem outros deuses. Eu sou o Senhor teu Deus. Mais uma vez, a aliança é lembrada aqui. Eu sou um Deus zeloso, quer dizer, eu zelo pelo meu culto, pelo meu nome e pelo que eu sou. Eu me importo com o que você pensa de mim e como você me vê e como você me adora. Eu não sou um Deus indiferente que diz assim, você pode fazer o que quiser, no fim, o que vale é a intenção do seu coração. Não, não. Eu sou um Deus zeloso, que tem zelo, que tem cuidado pelo culto que se presta a Ele. Quarto argumento, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quem são os que aborrecem a Deus? Os que praticam a idolatria. Os que adoram a Deus de maneira contrária ao que Ele disse. Deus diz que aborrece esse povo, a ponto de que Ele castiga até neto e bisneto do idólatra.
né, da pessoa que pretende oferecer a Deus um culto que está em desconformidade com aquilo que Deus disse. Veja como Deus é zeloso. E a quarta razão, quinta, né, na verdade, verso 6, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem são esses que amam a Deus e guardam os seus mandamentos? É os que o adoram conforme ele diz que quer ser adorado. Esses são os que amam a Deus. E a esses Deus promete a misericórdia até 1000 gerações. Aqui você vê que Deus tem mais prazer em exercer misericórdia do que juízo, porque ele castiga só até o bisneto. Mas misericórdia ele tem até tatara-neto. Né? E por aí vai os tatara, porque é 1000 geração, não tem nem como expressar. Mas esse segundo mandamento, ele traz um princípio muito importante. Se o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, traz o princípio de que o culto tem que ser teocêntrico, Deus tem que ser o centro e o único a receber glória. O segundo mandamento traz o princípio que em teologia nós chamamos de princípio regulador do culto. Ou seja, o culto tem que ser regulado pela vontade de Deus. Eu não posso inventar maneira de adorar a Deus, porque Deus é zeloso. Eu só posso adorar a Deus da maneira como Ele disse. Uma dessas maneiras é que não faça imagem, né? Mas é claro, essa é apenas uma das coisas que Deus diz a respeito do culto dele. Isso significa que Deus tem uma vontade com relação ao culto e ela tem que ser respeitada. Eu não posso inventar maneiras de cultuar a Deus. Eu não posso acrescentar à revelação de Deus aquilo que Ele disse que é culto. Eu não posso estar em nome da criatividade, da contextualização, em nome da tradição, da antiguidade, da boa vontade, da boa intenção, está colocando coisas estranhas no culto que Deus revelou na sua palavra, porque Ele aborrece quem faz isso. Né? Ele aborrece quem faz isso e ama muito quem procura adorá-lo de acordo com o que Ele revelou. É por isso que, dentro da tradição reformada, na qual a nossa igreja se insere, a gente procura tratar o culto dessa perspectiva, sempre fazendo essa pergunta: o que é que Deus nos manda fazer no culto? Uma outra abordagem é a abordagem de alguns grupos que destoa dessa abordagem. Talvez uma ilustração ajude. Na Reforma Protestante, vamos imaginar, teve muita discussão sobre essa questão do culto, não é? Os reformadores, os católicos, e entre os próprios reformadores havia grupos que divergiam a respeito do que é que podia ou não no culto. Vamos pegar, por exemplo, imaginar a questão da vela acesa, que era uma coisa comum no culto da Idade Média. E tem um momento lá no culto que o sacerdote acendia as velas de determinadas cores, que simbolizavam um monte de coisa e tal. Os reformadores queriam acabar com aquilo. E aí, quando a questão toda era a seguinte: vela no culto, pode ou não pode? Se você perguntasse a um calvinista, pode vela no culto? Ele ia dizer, não pode, porque Deus não mandou. Se você perguntasse, talvez, a um luterano ou de outras tradições, pode vela no culto? Talvez a resposta fosse, pode, porque Deus não proibiu. Deus, onde é que está na Bíblia dizendo que é proibido ter vela no culto? Mas a resposta do calvinista é, mas aonde está na Bíblia mandando ter vela no culto? Então, é essa abordagem do princípio regulador. A pergunta não é se Deus proibiu, a pergunta é se Ele mandou. Nós queremos fazer no culto somente aquilo que Deus mandou. Quais são os elementos? O que é que constitui o culto a Deus? E aqui é importante fazer uma distinção entre elemento e circunstância. Por não fazer essa distinção, é que tem muita confusão. Às vezes entre os próprios reformados. Um elemento de culto é o nome que se dá àquelas atividades espirituais que Deus prescreveu como parte do culto a Ele. Por exemplo, a oração. A oração é um elemento de culto. O culto público ele tem que ter oração. Ela pode ser feita por um indivíduo, pode ser pelo que está dirigindo, pode ser feito
pela congregação toda, pode ser silenciosa, mas oração é elemento de culto. O louvor também foi ordenado por Deus como parte do culto a Ele. A gente vê isso claramente, não só no Antigo, como também no Novo Testamento. A leitura da palavra e ensino da palavra ao povo de Deus durante o culto também é muito claro. Os levitas faziam isso no culto. A gente vê o povo se reunindo, no livro de Atos, capítulo 2, diz que eles se reuniam para perseverar na doutrina dos apóstolos, partir o pão. E outros exemplos no Novo Testamento que mostram que a exposição da palavra, a pregação da palavra, fazia parte do culto a Deus. Então, em geral, os protestantes identificam esses elementos como parte do culto. Os louvores, pregação da palavra, a oração, a celebração dos sacramentos ou ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Há alguma divergência sobre a questão das ofertas, se faz parte do culto, se não faz. Eu, pessoalmente, creio que faz parte da nossa adoração a Deus, mas outros interpretam que não, preferem colocar as ofertas como sendo a parte, não é elemento de culto. Mas, no geral, são estes os elementos de culto. Eu não posso inventar elemento novo. Agora, cada um desses elementos, ele tem circunstâncias que o cercam. Por exemplo, a pregação da palavra de Deus, ela é um elemento. A Bíblia diz claramente, mas não diz, por exemplo, que o pregador tem que ter paletó. Não diz que o pregador tem que usar um púlpito. Não diz que o pregador tem que estar em pé. Não diz que o sermão tem que ser de 3 pontos. Não diz que o pregador tem que pregar de uma tradução X. Então, esses detalhes que cercam o elemento, nós chamamos de circunstâncias. Eles não são essenciais, eles podem variar. E vai depender da sabedoria da igreja adotá-los de uma maneira ou de outra. Então, o problema é quando as pessoas pegam as circunstâncias e querem transformar no elemento. E diz que o culto só é culto se a pregação for feita em cima da tradução Almeida Revista e atualizada. Se não, não pode. Então, isso aí já é um exagero, porque você pegou uma circunstância e transformou num elemento. Horário do culto, por exemplo. Não tem na Bíblia dizendo que o culto tem que ser às 9 horas da manhã. Isso é uma questão que a Bíblia está dizendo que o povo de Deus tem que se reunir para cultuá-lo, mas não diz que horas. Então, é uma decisão da própria igreja. A própria igreja pode dizer 9 horas da manhã, 8h30, 10. A Bíblia também não diz quantos cultos você tem que ter por dia. Sabia disso? Então, você pode ter um culto no domingo, você pode ter 2, você pode ter 10. Agora, é claro, a igreja precisa ter sabedoria na hora de tomar uma decisão como essa. Se o pastor marcar que o culto na igreja é todo domingo às 5 horas da manhã, é falta de sabedoria, não é? Porque só vai ter ele e a esposa breve, né, no culto, né? Porque os membros da igreja talvez vá na primeira vez, na segunda, mas aí, né, o pessoal vai começar a vazar para outras igrejas onde o pastor é mais sábio, né? Porque não funciona assim. Então, a questão do louvor, por exemplo, instrumento musical. A Bíblia não fala, não determina que instrumento musical é elemento de culto. Então, você pode ter a igreja cantando a capela, sem instrumento nenhum. É culto a Deus do mesmo jeito. Não é obrigado a ter instrumento, não é obrigado a ter coral, não é obrigado a ter grupo de louvor. A própria congregação pode cantar. Por que a gente tem essas coisas? Porque são circunstâncias que ajudam, que tornam o elemento mais eficaz. É tão gostoso você cantar com uma boa música, não é? Que acompanha, com um grupo que está liderando, encorajando, incentivando, mas essas coisas não são essenciais. O essencial é o louvor. Então, no culto cristão, há espaço para determinadas contextualizações de circunstâncias, mas nós não podemos inventar elemento, colocar coisa nova que Deus não mandou no culto. Então, é isso que a gente sempre procura fazer, reger o culto cuidadosamente por aquilo que a palavra de Deus diz.